Olá, meus amados irmãos, eu sou Caroline Andrade, estou mais uma vez aqui para trazer da parte do Senhor Jesus uma palavra para o teu coração, amém? Passei uns dias sem gravar, mas hoje estou aqui novamente, né? Aprove a Deus que eu trouxesse uma palavra para as nossas vidas. E eu creio que em tudo Deus ele tem um propósito, né? E assim também ele tem um propósito em tudo que eu e você estamos vivendo, estamos passando. Nada do que a gente vive é por acaso. Deus, ele tem sim o poder de nos ensinar sempre alguma coisa através daquilo que nós estamos enfrentando. Por isso eu te digo, não desista, não desanima, né? Acalma o teu coração, sossega. Tudo vai passar, né? Só um momento, né? Mas permanece firme com Deus, sabe? Porque o nosso melhor lugar, o nosso melhor amigo, o nosso melhor amparo é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo, né? Muitas são as maneiras que o homem busca de encontrar a presença do Senhor, mas nós só encontramos a presença do Senhor em Cristo Jesus. É Jesus o caminho, é neste caminho que nós temos que permanecer e perseverar até o fim, né? Então abre o teu coração para a palavra do Senhor, porque ela vai ser agora transmitida para mim e para você, né? Ela já foi transmitida ao meu coração e eu creio que nesta hora o Espírito Santo vai falar com você. Então abre o teu coração, faça do teu coração, do teu interior, uma terra fértil, uma terra onde a palavra do Senhor como semente, ela vai entrar, ela vai germinar e ela vai gerar frutos para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Então eu gostaria de meditar com você no Salmo 1, onde são poucos versículos, 6 versículos apenas, mas são 6 versículos extraordinários para a nossa vida, a qual nos ensina muito. A Bíblia aqui vai falar no Salmo 1 sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, né? A felicidade daquele que teme a Deus, né? E o castigo daqueles que não se interessam pela obra de Deus, pela chamada de Deus e não valorizam o estar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 1 assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só o que a Bíblia diz para nós. Isso, na verdade, é um conselho também para as nossas vidas, né? Ele vem fazer uma declaração inicial, dizendo que aquele que está na presença do Senhor e que não está na roda dos escarnecedores, não se mistura com as coisas desta vida, com conversas em rodas que não vai te trazer nenhum benefício espiritual, esse sim será feliz. Bem-aventurado significa aquele que é feliz, né? E a Bíblia, quando ela transmite isso para a nossa vida, ela automaticamente está dizendo que nós só conseguimos ser felizes de fato em Cristo Jesus, na presença do Senhor. Porque se eu não estou assentada à roda no meio dos escarnecedores, no meio daqueles que blasfemam, no meio daquele que prefere as práticas pecaminosas desta vida, preferem as conversas que não levam a nada do que eu estar na presença do Senhor, como a palavra de Deus fala, estes receberão o castigo. Mas se eu me afasto disso, eu sou feliz. Eu não sou feliz por estar misturado nisso. Às vezes as pessoas buscam esse tipo de roda, buscam se misturar em meio a pessoas, a companhias, que muitas das vezes ela denomina como seus amigos, né? Mas amigos que muitas das vezes te levam para o caminho ruim,
que te leva para um caminho que aparentemente parece bom, mas o fim dele é um caminho de morte. O teu amigo de verdade, ele vai te levar a se aproximar de Deus, das coisas que são boas, das coisas que vêm do céu. Este é o teu verdadeiro amigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verdadeiro amigo, ele tem prazer na tua alegria. E ele vai entender que a verdadeira alegria para mim e para ti é o estar na presença do Senhor. Por isso que o próprio salmista, ele declara: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele diz: eu prefiro estar na casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ou seja, a preferência daquele que entende que a presença de Deus é importante, ele entende que o melhor não é estar na rodinha de conversas paralelas, mas sim verdadeiramente estar juntamente com o Pai, juntamente com Deus, nessa intimidade diária na presença do Senhor. É para isso que fomos chamados, para ser íntimos de Deus, para estarmos próximos da presença de Deus. Por quê? Porque o que preenche o nosso vazio não é as coisas desta vida. As pessoas hoje estão buscando muitas coisas para preencher o vazio da sua alma, porque ainda não entrou na cabeça delas de que aquilo que preenche o nosso ser é somente a presença de Deus. Por isso que nós precisamos voltar a nossa vida para o altar, para a presença do Senhor. Porque somente em Cristo é que nós somos completos, é que nós somos preenchidos, é que nós somos renovados, é que somos realmente felizes. Louvado seja Deus. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Louvado seja Deus. Aquele que serve ao Senhor, ele entende que o prazer dele não está em ouvir outras conversas. Ele entende que o prazer dele está em meditar na lei do Senhor. Por que as pessoas, na atualidade ou sempre, se corrompem? As escrituras falam que é por falta de conhecimento. O povo padece por falta de conhecimento. Mas que conhecimento, irmã Carol? O conhecimento da palavra de Deus. Se você hoje tem acesso a uma Bíblia dentro da sua casa, valoriza isso. Mas não somente valoriza, pratica isso. Pratica a leitura diária da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que o nosso prazer, o prazer daquele que ama a presença do Senhor e ama se afastar da roda dos escarnecedores, ele entende que o seu maior prazer está na lei de Deus. E o meditar nela de dia e de noite. Ou seja, a minha ligação com o Senhor, a minha intimidade com Deus, ela não tem que ser somente quando eu vou à igreja. A minha intimidade com o Senhor tem que ser todos os dias. O meu papel de uma pessoa que serve ao Senhor, de uma pessoa que serve a Cristo, o papel dela se inicia dentro do lar dela. O nosso papel de servo do Senhor precisa iniciar dentro da nossa própria casa. A nossa casa precisa ser um altar para a glória de Deus. As pessoas fazem altares para tudo, mas não entendem que elas precisam levantar um altar dentro das suas casas para o Senhor. E quando eu falo de altar, eu não estou falando de você pegar tijolos e construir um altar na sua casa. Mas o altar na sua casa é a tua adoração a Deus. É você abrir a palavra do Senhor e ver o que nela está escrito e o que Deus tem para a tua vida e o tanto de Deus que você pode aprender através da leitura que você faz nesta palavra. Sabe? Porque quanto mais você se aprofunda, mais entendimento você tem e mais difícil é para o inimigo te enganar. Por quê? Porque você tem dentro de você a palavra da verdade que está plantada dentro do teu coração.
E a verdade que está dentro do teu coração, revelada pelo Espírito Santo através das Escrituras, o inimigo não consegue desfazer. Por quê? Porque Deus trouxe sobre a tua vida a liberdade. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então medita nas Escrituras, aparta da mesa, da roda, dos escarnecedores, daqueles que não querem compromisso com Cristo, mas na verdade estão querendo te apartar de Cristo, né? A Bíblia diz que nós temos que fugir até da aparência do mal. Então, se aquilo parece mal e que vai prejudicar a minha espiritualidade com o Senhor, aparta. Versículo 3, pois será como árvore plantada, você e eu e aquele que serve a Deus. Seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O salmista, quando ele faz essa declaração, ele está nos dando uma certeza, isso é uma afirmação que ele dá. Ele está dizendo que aquele que está em Cristo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Quem são as águas? É a presença do Senhor. Uma planta que ela está, plantada junto a ribeiros de água, próximo às águas, ela não morre. Ela vai estar sempre verde, as suas folhas vai estar ali sempre verdinhas, bonitinhas. No tempo certo ela vai florir, no tempo certo ela vai gerar fruto, ela vai dar sombra, ela vai ser uma planta, uma árvore útil. Do mesmo modo é aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o que de novo Deus traz para a nossa vida é isso. É você ser plantado junto à presença de Deus, onde você vai gerar fruto, porque nós só geramos fruto em Deus. E as nossas folhas nunca vão cair. E tudo que a gente fizer vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque o Senhor está conosco. Se nós temos a presença de Deus em nossa vida, nada é para dar errado. Por quê? Porque aquele que está na nossa frente, ele vai à nossa frente abrindo o caminho, quebrando os cadeados, desfazendo as portas de bronze, os ferrolhos de ferro e nos mostrando os tesouros e as riquezas encobertas. Os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, diz a palavra de Deus. Então, por isso eu te digo, vale a pena nós permanecermos firmes na presença do Senhor. O mundo tem muitas coisas a nos oferecer, mas eu te digo uma coisa, coloca na balança. As coisas que o mundo tem para te oferecer te levam para próximo de Deus ou para longe de Deus? Porque se estão te afastando da presença do Senhor, como que você um dia vai conseguir chegar no céu? Vai conseguir receber de Deus a tua mansão celestial, a tua casa, a tua morada, o lugar que Deus tem preparado para a tua vida? Não é verdade? Então, por isso, igreja do Senhor, porque você que está aí do outro lado é igreja. Você precisa compreender o que Deus está falando com você hoje, neste dia. Para mim e para a tua vida. Nós precisamos nos arraigar na presença do Senhor. E quando a Bíblia menciona isso em Colossenses, capítulo 2, se eu não me engano, a Bíblia vai falar que nós precisamos criar raízes. Nos arraigar diante de Deus é criar raízes, mas não é uma raiz superficial, é uma raiz profunda. Uma raiz que não é qualquer vento que vai conseguir nos derrubar como árvores diante da presença de Deus. Por quê? Porque suas raízes estão profundas e enxertadas na presença desse Deus maravilhoso. Por que muitos por aí afora rapidamente, qualquer vendaval, levam embora? Porque não estão firmados verdadeiramente em Cristo. Nós precisamos firmar nossa vida no Senhor, né? E não sentar à roda na mesa dos escarnecedores significa que nós vamos precisar deixar de lado muitas coisas por amor ao Senhor.
até aquilo que possa trazer prazer à nossa carne, mas que nos afasta da presença de Deus, a gente vai precisar deixar de lado, sabe? E nós vamos ser felizes. Você acha que sem os prazeres da carne você não consegue viver feliz em Cristo, mas eu te digo, não tem felicidade maior e melhor do que a presença de Deus, do que sentir a presença desse Deus todos os dias e saber que Ele está contigo, saber que Ele vela pela tua vida, saber que Ele é o teu intercessor, que Ele é o teu ajudador. Não tem prazer maior nas nossas vidas do que isso. Versículo 4. Não são assim os ímpios, ou seja, os ímpios, eles não vão permanecer como o justo, em prosperar, em gerar fruto, em ter suas folhas verdes, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, ou seja, é como o bagaço, né? De alguma coisa seca, é como uma folha seca. Pronto, esse é o exemplo. O ímpio é como se fosse uma folha seca. Aonde o vento dá, leva, né? Não tem direção, não tem rumo. Mas aquele que serve ao Senhor, ele tem uma direção. Ele sabe por onde ele está andando, porque ele sabe quem é Jesus e sabe que Jesus é o seu caminho. Ele sabe que o seu alvo é Cristo. Ele sabe que o seu destino é o céu. Mas aquele que não está arraigado, edificado na videira verdadeira, ele vai ser como uma folha seca. O vento logo espalha, leva para longe. Não tem firmeza. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, um dia Deus vai trazer sobre toda a carne o juízo, onde o Senhor vai fazer a seletiva, né? De repente você aí na sua cidade participa de uma seletiva, seja onde for, né? De repente a tua seletiva é de trabalho, né? É de uma faculdade, é almejando alguma coisa para a sua vida, você precisa passar por uma seletiva, até mesmo num concurso, né? Lá não vai entrar quem fez a prova. Lá vai entrar quem se deu bem na prova, não é assim? Então, do mesmo jeito, vai ser neste dia, a qual nós vamos se apresentar diante do Senhor. E Ele vai julgar as nossas vidas. Se estaremos dignos de estar com Ele na glória, ou se vamos receber a condenação eterna no inferno, né? Por quê? Porque só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E nós precisamos hoje decidir em que caminho nós vamos trilhar. Nós sabemos que, como a Bíblia diz que o caminho da perdição, ele é um caminho largo, a porta é larga, é espaçosa, né? Muitos estão caminhando por esse caminho. Mas a porta, que é Jesus Cristo, ela é estreita. Ela tem só a tua medida. E o Senhor, quando diz que a porta é estreita, é porque o negócio é acochado, apertado, é difícil. Mas vale a pena, né? Tudo que nós vivermos e enfrentarmos para receber a nossa coroa de vitória, valerá a pena. Por isso eu te digo, persevera. Porque vai chegar o dia que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, porque os pecadores não vão permanecer na congregação do justo, diz a palavra do Senhor. Né? Não se engane com isso. A irmã Carol, mas Deus é amor, mas Ele é justiça. Né? Eu e você sendo maus, já sabemos praticar alguma justiça? Olhamos e dizemos assim, não, deveria ser dessa forma, porque essa forma é o certo? Pois do mesmo jeito ao nosso Deus, não do mesmo jeito, superior, porque a nossa justiça ainda é comparada como trapo de imundícia. Então o Senhor é o juiz justo. Enquanto você está vivo aqui, Deus está te dando a mim e a você a oportunidade de mudar, de se arrepender, de se converter, de procurar a presença dEle. Porque vai chegar um dia que a porta vai fechar. Ah, Senhor, mas eu,
tive a oportunidade, ouvi tua palavra, fiz alguma coisa para o teu reino, mas não permaneceu íntegro, verdadeiro, sincero diante da minha presença. Não teve um coração quebrantado diante de mim, um coração arrependido. Porque você percebe em um homem chamado Esaú, que recebeu a oportunidade de ter a primogenitura e ele lançou fora, não quis a primogenitura dele. Mas tinha outro que estava de olho na primogenitura dele, que era o irmão dele, Jacó, né? Onde muitos dizem assim, Jacó foi trapaceiro. Na verdade, Jacó soube valorizar aquilo que o irmão desprezou, né? E quando a gente não valoriza aquilo que Deus está querendo nos entregar, nós vamos perder. E depois a gente vai querer chorar como Esaú foi chorar diante do seu pai, querendo a bênção, só que a bênção já tinha sido repassada para o seu irmão, né? Jacó já tinha recebido a bênção. Aí ele veio dizer, mas o meu irmão me enganou. Não, na verdade você já tinha se vendido e descartado a sua primogenitura no dia que você negociou ela por um prato de lentilha. Então, por isso eu te digo, se Deus hoje está te chamando a que se arrependa e volte o teu caminho para a presença dele, não conta uma nem duas, volta. Volta porque ele está te chamando para que você, naquele grande dia, não venha receber o castigo juntamente com os ímpios, mas que você e eu, naquele dia, possamos ser considerados diante daquele juiz justo diante da presença de Deus. Amém? Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tá claro aqui? Não tem algo que possa ficar mais claro do que isso. O caminho do justo Deus conhece, porque Deus está andando juntamente com o justo. Mas o caminho do ímpio, o Senhor já está dizendo, vai perecer. Não tem jeito. Então, por isso, né, volta para a presença do Senhor. E se você já está, permanece firme. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Esaú foi diante do pai dele querendo a bênção, chorou ainda mais. Muitos podem até olhar e dizer assim, meu Deus, o bichinho, né, se arrependeu de ter feito isso, que o Senhor tenha misericórdia dele. Se arrependeu, não. A palavra de Deus, no Novo Testamento, vai falar, se não me engano, no livro de Hebreus, vai falar exatamente a respeito de Esaú, dizendo que ele buscou ao Senhor com lágrimas, mas o Senhor não viu no seu coração arrependimento. Às vezes as pessoas choram, faz tantas coisas, e no fim de tudo é tudo mentira. Mas você engana e eu podemos enganar ao homem. Não queremos fazer isso, mas eu estou só dizendo uma possibilidade. Podemos enganar o homem, nos passando disso, daquilo, nos vestindo de uma máscara. Mas eu te digo uma coisa, diante de Deus, a gente não esconde, não. A máscara que está na nossa face, querendo esconder alguma coisa diante de Deus, ela cai por terra. Porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele conhece as intenções do nosso coração, né? Então, por isso, diante de Deus, não tem mentira com Ele. Você acha que você está mentindo, você acha que está enganando, mas não está enganando coisa nenhuma, porque o Senhor não se deixa ser enganado. Amém? Então, por isso, hoje, né, eu creio que essa palavra, ela falou poderosamente ao teu coração. E que você e eu possamos recebê-la de bom grado. E que ela venha trabalhar na nossa vida e mudar a nossa história. Porque todos os dias, até que ele venha, porque ele vai voltar para buscar um povo no meio de um povo, que nós possamos nos achar preparados para subir. Nós precisamos, até que ele venha, sermos transformados, lapidados, mudados, né, trabalhados por ele, porque somente ele tem o poder de trabalhar no homem e de transformar o ser humano, somente o Senhor, porque foi ele que nos criou. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida poderosamente, que você possa receber essa palavra no teu coração e que ela venha gerar frutos para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.